o que de fato, modo, maneira, como, o que precisa fazer para operar taxa dividida de topo e taxa dividida de fundo. Fala aí, galera, beleza? No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos aí da lógica do preço. E hoje nós vamos tratar um pouquinho aí, falar sobre a taxa dividida de topo e a taxa dividida de fundo. Essas taxas, pessoal, elas trabalham normalmente dentro da reversão da movimentação. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos supor que aqui eu estou dentro de uma tendência, né? Eu só vou colocar aqui os pavios para ficar uma coisa mais interessante, dar uma cara mais de velas aqui, de candles, para vocês entenderem melhor. Normalmente a taxa dividida de topo, ela fica localizada no topo de uma tendência, né, onde vai ter o que? A reversão da movimentação. Então ela vai trabalhar dentro dessa reversão. Então a taxa dividida de topo, pessoal, nada mais é do que uma reversão de uma movimentação, né, onde a diferença dela é que essa madame, vamos dizer assim, ela não tem pavio, tanto na vela verde como na vela vermelha. Ela não tem pavio, ela é careca nas duas, na sua formação, vamos dizer, na sua estética visual. A marcação dela, pessoal, é bem na região aqui de cima. Então, como é que a gente vai proceder com as entradas, né, dentro aqui da taxa dividida de topo? Então, como vocês podem ver, ela vem de uma tendência de alta, a movimentação tem que ser de alta, mas quando o mercado ele chega numa determinada zona, região, vai ter o que? Vai aparecer essa madame, taxa dividida de topo. E quando aparece esse padrão, o que nós vamos fazer, pessoal? A vela ela vai chegar na região lá em cima da taxa e ela vai agredir. Quando ela faz essa movimentação de agredir, você deixa ela romper um pouco a região e você pode pegar uma venda. Beleza? Vocês estão entendendo aí, compreendendo direitinho a situação, pessoal? Chegou, marcou, visualizou a taxa dividida, vê qual que é o nível, se é nível 1, nível 2. O interessante é que quando ela sai, pessoal, do ali da onde que ela nasceu, ela já vai direto lá agredir a região, vai lá para fazer a movimentação e você já pode entrar com venda, pegando uma retração ou até mesmo a reversão dessa própria vela. Vamos supor que agora o mercado ele vá, né, e ele trave, né? Os compradores vão e acabam travando, vamos dizer assim, dentro da zona, dentro ali do padrão. O que nós vamos pegar? Nós vamos entrar com venda. Por quê? Porque está na região da taxa dividida de topo, né? Ou seja, ela não consegue romper aquela região, ela não consegue romper aquela zona. E a gente trabalha dessa forma. Alguma dúvida, pessoal? Qualquer coisinha, deixa nos comentários. Outra coisa também, pessoal, não se esquece aí, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, ajuda aí, né? Assim o YouTube entende aí que os vídeos estão dando resultado para que venha ter um engajamento cada vez mais no canal, tá, galera? Então vamos lá. E qual que é a diferença da taxa dividida de topo nível 1 para a taxa dividida de topo nível 2? A nível 2, galera, é o pavio. A sua estética só vai mudar o pavio, né? Mas no seu gatilho, né, ela tem aqui um certo... Nós temos que cuidar um pouquinho, né? Porque no seu gatilho, eu vou aumentar mais o pavio. Para você pegar agora, galera, essa taxa, quando ela tem pavio, o ideal é que a vela, quando for agredir, ela tem que romper, né, e chegar mais ou menos ali nos 50% do pavio, tá, pessoal? Na metade do pavio aqui, ó, ou chegar lá em cima, na ponta do pavio, ó. Então ela tem que fazer essa movimentação. Quando ela chegar aqui, pessoal, nos 50% do pavio, vocês já podem pegar uma venda, ou lá na ponta do pavio, vocês podem pegar uma venda.
Ah, mas por que, Anderson, que dá para pegar? Porque na ponta do pavio, pessoal, tá a venda posicionada. Ou seja, os vendedores eles vão fazer o quê? Eles vão empurrar essa vela para baixo. Então por isso que ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a reversão ou ela vai deixar um pavio também de venda, né? Um pavio lá sinalizando que, opa, até aqui eu posso chegar, então tá na hora de eu fazer a reversão. Então aqui, ó, como vocês podem ver, ó, se ela chegar aqui, pessoal, vocês podem pegar uma venda. O que não pode é que essa vela compradora ela trave na ponta do pavio sem deixar corpo. Ou, perdão, desculpa, ela pode até travar, tá, galera? Isso não me importa, por quê? Porque como ela vai fazer a reversão, então se torna mais ainda interessante. Olha aqui, ó, já vou deixar marcado para vocês, tanto na ponta do pavio como no 50% do pavio, ó. A vela veio, agrediu, taxa dividida de topo nível 2, você pega para venda, tá? Então quando vocês analisarem no gráfico taxa dividida de topo, quer dizer o quê? Que vai ter a reversão lá no topo para venda, priorizar a venda. Quando a gente falar taxa dividida de fundo, é o contrário, é de baixo para cima, tá? Então agora eu vou mostrar para os senhores aqui, ó, a taxa dividida de fundo. Vou trocar aqui, ó, escrever aqui, ó, fundo, nível 1 e nível 2. A princípio, galera, é o mesmo procedimento, só que porém agora é de fundo, né? Ou seja, a venda está vindo, a venda está agredindo a região dos compradores. E quando ela agride a região dos compradores e ela trava, o que nós vamos ter? Uma reversão. E essa reversão nada mais é do que a taxa dividida de fundo. Então, como vocês estão vendo, o mercado ele está vindo nessa movimentação de venda, né? Ou seja, os vendedores estão posicionados e aqui entrou aqui a compra, formando a nossa taxa dividida de fundo nível 1. Beleza, Anderson, nós estamos aqui com a taxa dividida de fundo nível 1. Qual que é o gatilho, Anderson? Como que eu vou entrar agora com o meu trade em relação a essa taxa dividida? Pois então, pessoal, vamos lá então. Então está aí, taxa dividida de fundo nível 1. Tá, então agora vamos pegar e vamos... Você analisou o mercado, fez as suas marcações, tudo certinho, né? Apareceu a taxa dividida, então agora nós vamos começar com o gatilho, tá, pessoal? Então vamos supor que o mercado ele vem aqui nessa região, ó. Vamos só marcar aqui, peraí, vamos ver aqui, ele vem aqui, ó, tá? E ele faça essa movimentação, ó. Quando ele faz essa movimentação aqui, galera, agredindo aqui, ó, vocês podem pegar uma compra, pessoal. Por quê? Porque é taxa dividida de fundo. E o que essa taxa faz? Ela faz a reversão da movimentação. Então, quando ela rompe o corpo dessa taxa dividida, vocês podem entrar com compra, galera. Vocês podem entrar com compra. Por quê? Porque é a região onde a compra está posicionada. A taxa dividida de fundo nada mais é do que um padrão de reversão, né, onde que a concentração maior ali, ó, é a compra. Então, com certeza, a vela ela tem que fazer o que? A reversão dessa movimentação. E a taxa dividida de fundo ela vai estar o que? Sinalizando para nós essa reversão para que nós venhamos entrar com o nosso trade. Beleza, galera? Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo, galera? Então, nós temos aqui a taxa dividida de fundo, ela não tem pavio em nenhuma das velas da sua formação. Vamos fazer uma outra movimentação. Vamos ver agora que a venda, ela está vindo, tá? Está se posicionando, chegou ali, parou ali. Aí vamos aqui colocar aqui, ó. Ó, vamos só esticar essa vela aqui, deixar ela maior aqui, ó. Vamos supor que ela vem mais ou menos até, deixa eu ver aqui, até aqui, ó.
Vamos simular que ela chegou aqui no 50% aqui, ó, da taxa dividida, que é um comando aqui, tá? E ela travou aqui, beleza? Vamos só fazer uma simulação, tá, pessoal? Como se fosse o mercado estivesse andando e não respeitou e a venda veio, bateu aqui, ó. Quando a venda veio e bate aqui, galera, vocês podem pegar para compra. Ah, mas por que, Anderson? Porque é a região da reversão. É a compra que está posicionada aqui, ó. Ó, aqui é a compra, quem manda aqui é os compradores. Então, a princípio, a vela tem que vir aqui bater ou retrair ou reverter, pessoal, tá? Justamente por quê? Porque tem uma taxa dividida aqui. Beleza, galerinha? Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Qualquer coisa aí, deixa nos comentários. Agora, taxa dividida de fundo nível 2. O que diferencia é o pavio aqui na parte de baixo. Tá? Então é a mesma lógica, pessoal. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos esperar a venda atacar ou até os 50% ou até na ponta do pavio. Onde está posicionado quem? A venda? Não. Aqui embaixo, quem está posicionado na ponta do pavio é a compra, pessoal. Vamos supor que o mercado veio e travou aqui, ó, bem na zona, bem aqui na abertura, vamos dizer assim, no corpo da taxa dividida nível 2. Você vai pegar uma compra. Por quê? Porque é a reversão da movimentação. Tá? Você vai entrar com os compradores. Estão entendendo, galera? Tá? Então vamos aqui, ó. Vamos supor aí que aqui, ó, vou aumentar mais o pavio, tá? Taxa dividida nível 2 de fundo. E vamos supor que agora, galera, ó, deixa eu fazer aqui, só pegar aqui, vamos ver, ó. Então aqui, ó, quem tá posicionado aqui na ponta é a compra. A compra que tá posicionada aqui no 50% é a zona aqui da compra, tá, pessoal? Então, quando a vela vier aqui agredir, aqui, quando o mercado vier agredir aqui essa zona, nós vamos entrar com compra para fazer o que? A reversão da movimentação. Então, vamos supor que no nascimento a vela veio, agrediu 50%, já posso pegar uma compra aqui se eu quiser. Se ela for lá embaixo e romper ainda, galera, eu posso pegar uma compra, tá? Por quê? Porque ela vai fazer a retração aqui, ó, da movimentação. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não uso muito a taxa dividida de topo e fundo isolado, né? Eu gosto de pegar ela fazendo confluências com taxa dividida, né? Com comandos, com os lotes, com movimentação da nova alta, nova posição, né? Pavio. Então eu faço todas essas confluências para eu poder entrar com um trade. Mas a taxa dividida, pessoal, ela é muito interessante, porque, querendo ou não, ela é um posicionamento também. Não deixa de ser um posicionamento. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, pessoal, a dinâmica aqui da taxa dividida de topo, taxa dividida de fundo nível 1 e nível 2. Tá? O vídeo vai ficando por aqui. Agradeço a todos, muito obrigado. E qualquer dúvida, pessoal, deixa nos comentários. Também a gente tem a nossa comunidade aí, tá? Para vocês colocarem as perguntas de vocês, né? Para vocês aprenderem mais. E o intuito do canal, o propósito do canal é ajudar o próximo, pessoal. É poder ajudar com um pouco que eu sei, né? Ensinando vocês, aprendendo com vocês. Um grande abraço, sucesso e até o próximo vídeo.